Agora vamos direto para os Estados Unidos, porque hoje é véspera da eleição presidencial americana, a disputa entre Joe Biden e Donald Trump, que está dando o que falar no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E a repórter Natália Watkins, correspondente internacional do Papo Antagonista em Washington, D.C., nos Estados Unidos, está lá para contar todas as novidades para a gente e conversar também durante esse último bloco. Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. Tudo ótimo, um clima aqui de frio, um frio e uma tensão no ar. Tarde fria aqui em Washington, sensação térmica de 7 graus. Eu estou aqui no Jardim da Casa Branca, os arredores da Casa Branca fechados, com tapumes. Tem manifestantes aqui também em frente à Casa Branca, muito policiamento, muitos homens do serviço secreto, muitos policiais. Dá para você realmente sentir o clima de eleição e que amanhã a gente vai começar o processo de definição, Felipe. Está realmente reta final desse processo eleitoral que parecia que não ia ter fim. E a disputa continua acirrada nos estados pêndulo, evidentemente com uma vantagem nas pesquisas para o Joe Biden, mas os republicanos ainda confiantes, com esperança numa virada na Flórida, na Carolina do Norte. Conta mais um pouco para a gente, Natália. Claro, então, Felipe, o que está acontecendo agora? A média nacional das pesquisas está apontando para uma vantagem do Biden de mais ou menos 6,5 pontos percentuais. E nos estados pêndulo, uma média de vantagem de 2,7. Então, está realmente muito apertada nos estados pêndulo, que são os estados que vão definir aí o novo presidente, que é o que vale no colégio eleitoral. Está praticamente certo que o presidente Donald Trump vai perder novamente o voto popular. Então, esses estados pêndulos vão ser importantes para saber se ele tem ainda um caminho pelo colégio eleitoral. Aqui os analistas estão traçando vários cenários de vários mapas, e uns mais catastróficos do que outros. Então, no cenário que o Joe Biden ganha com uma margem grande nesses estados pêndulos, a gente já saberia o resultado na noite de amanhã, provavelmente nos estados que apuram com mais rapidez, que seriam aí Flórida, por exemplo, um estado que já, por causa do seu histórico aí de furacões, desastres naturais, já tem um sistema de apuração de voto à distância bastante sofisticado e poderia contar mais rápido esses votos. Mas não é o caso para todos os estados pêndulos, Felipe. Então, isso é um assunto que dá o que falar aqui. E o presidente Donald Trump, no domingo, disse que a Suprema Corte deveria ordenar a contagem de todos os votos no dia da eleição, reforçando essa ideia de que os votos contados que chegassem depois da eleição deveriam ser invalidados. E isso é uma ideia que é importante a gente esclarecer, que não está na Constituição americana, não faz parte da legislação nem da tradição americana. O resultado da eleição sai depois que todos os votos forem contados. Devido à pandemia, a gente teve aí uma série de decisões, de novas medidas para conseguir viabilizar o voto do americano aqui nos Estados Unidos pelo correio, tendo recorde, mais de 95 milhões de pessoas já votaram antecipadamente, o que equivale a 69% da participação total nas urnas de 2016. Então, a gente está indo aí realmente para uma participação recorde e é importante, né, logicamente, que todos os votos sejam contados, que todos os americanos tenham as suas vozes ou escutadas. Os estados decisivos, como Pensilvânia e Geórgia, a contagem na Pensilvânia vai até o dia 6 e na Geórgia no dia 12, conforme decisões judiciais já determinadas e que os republicanos já recorreram e que já foi decidido por isso, Felipe. Agora, esse último dia aqui de campanha foi muito agitado também. Donald Trump visitou 4 estados. Ele e também o Joe Biden focaram aí na Pensilvânia, que a Pensilvânia é vista pelos dois como um estado de que nenhum dos dois candidatos pode vencer sem a Pensilvânia, que também para os democratas tem um simbolismo muito grande. Então a gente está aguardando, o último dia também vai ser bastante movimentado e vamos ver amanhã como que estão esses números de votação e se as coisas vão transcorrer realmente pacificamente, é o que a gente espera. A gente teve desde a semana passada, o Walmart deixou de vender armas e munições, por exemplo, já numa preocupação aqui com possíveis protestos, possíveis pessoas recorrendo a armas e a intimidação.
A gente teve aqui na sexta-feira, Felipe, um ônibus da campanha democrata no Texas, que foi cercada por apoiadores do presidente Donald Trump, que ligou para a emergência para pedir para ser escoltado e cancelou um evento de campanha. Então, as tensões aqui estão realmente à flor da pele, Felipe. A gente tem uma lista aqui de estados pêndulo e os votos de cada estado, o que rendem, né, o número de delegados lá no colégio eleitoral. Então vocês estão vendo aí, Texas são 38 delegados, Flórida 29, Pensilvânia, da qual a Natália estava falando, 20, Ohio 18, Michigan 16, Geórgia 16, Carolina do Norte 15, Arizona 11, Wisconsin 10, Minnesota 10, Iowa 6, Nevada 6. Esses são alguns dos estados que podem ser decisivos na eleição. A Pensilvânia é realmente muito disputada e a Flórida, os republicanos tendo uma confiança de que vão ganhar por lá, mas eles precisam, obviamente, de toda uma combinação de vitórias em vários desses estados, alguns dos quais Joe Biden se encontra na frente nas pesquisas. Mário, quer falar, Mário? Diga aí. Tudo bem, Natália? Oi, Mário, tudo bem? Prazer falar com você. Prazer é o meu. Esse tapume que está aí na Casa Branca não é para segurar republicano, né? Não, a gente espera que não precisem usar nada. Os tapumes, eles estão envolvendo aqui todos os comércios da região. A Praça Lafayette, que fica aqui em frente à Casa Branca, está completamente fechada já desde a semana passada. Os protestos que acontecem tradicionalmente, sempre tem meia dúzia de pessoas que ficam em vigília aqui em frente à Casa Branca, também foram removidos. Então, todos esses protestos foram passados para 2 quadras daqui. Esses tapumes estão protegendo os comércios, principalmente com medo de saques, porque existe aqui um medo muito grande de que haja algum tipo de reação, de que caso o Donald Trump perca a eleição, os seus apoiadores não aceitem, e o contrário também, né? Também, caso o Joe Biden seja eleito, caso o Joe Biden seja eleito, os seus democratas também não gostem, caso o Donald Trump seja reeleito. Então, os dois lados, existe uma tensão e um medo de que o resultado dessa eleição tão polarizada gere protestos e prejudique também os comerciantes numa região que já está sofrendo. A gente está observando aqui, é importante a gente falar, como vocês podem ver, já esfriou bastante, né, nas últimas semanas, e os números de coronavírus estão aumentando muito recentemente, muito mesmo. Então, vários governadores de vários estados voltaram a impor restrições aqui, e isso é a primeira preocupação de todos os americanos nesse momento. Isso levou também o principal infectologista dos Estados Unidos, o Anthony Fauci, a dar uma entrevista para o Washington Post no final de semana, na qual ele disse, na sua maior crítica ao Donald Trump até agora, que o Donald Trump não seguiu seus conselhos, não fez o que ele disse, e que por isso estamos caminhando para um inverno desafiador com muitas dores. E hoje de manhã, num comício, o Donald Trump chegou até a sugerir que poderia demitir o Anthony Fauci, que é uma figura muito popular e que tem muita confiança aqui dos americanos. Acho que o Mário estava chamando atenção porque, me corrija se estiver errado, Mário, eu te pergunto, porque recentemente houve vários chamados protestos, mas que resultaram em vários atos de vandalismo, e várias dessas manifestações tinham bandeiras que são exploradas pelo Partido Democrata. Quer dizer, houve violência também por parte de militantes das bandeiras do Partido Democrata. Então, há uma preocupação com isso também. É bom deixar claro que a preocupação é dos dois lados, né? É isso. Agora, claro. de qualquer maneira, muito modestamente, aqui da minha posição de brasileiro, olhando os Estados Unidos e conhecendo um pouquinho da história americana, hoje até escrevi a respeito, baseado no fantástico livro do francês Alexis de Tocqueville, de 1835, 30 anos antes da Guerra da Secessão, que ele foi examinar a democracia americana, que é a primeira república moderna, primeira democracia moderna, né? E mostrando, quer dizer, o caráter vibrante da democracia americana, que naquele tempo estava muito mais polarizada do que hoje, tanto que, como eu disse, 30 anos depois haveria uma guerra de secessão em torno da libertação dos escravos.
Então, assim, ele mostra que a democracia americana sempre sempre esteve em ebulição, até aquele momento, e o século seguinte mostraria que ele tem completa razão. Uma democracia sempre tem polarização em maior ou menor grau. Os democratas e os republicanos nunca foram amiguinhos, né? Tem mãe democrata que sabe que o filho é republicano é capaz até de desertar o filho, né? Deserdar o filho, sempre foi isso. É óbvio que com o Trump isso atingiu uma nota acima da média. Mas a democracia americana não está em perigo. Poderá haver, obviamente, distúrbios, caso um vença, caso o outro. Mas, na minha opinião, o fato de mais de 90 milhões de americanos já terem votado, isso para mim só mostra a pujança da democracia americana. A necessidade dos cidadãos de participar da escolha do seu presidente. E olha, vocês podem estar certos. Em janeiro, ou Trump ou Biden serão presidentes, serão empossados, apesar de todo o imbróglio que vai surgir na esteira dessa eleição, todas as contestações, e não haverá depois um americano que vá tentar qualquer golpe nas instituições republicanas. Maravilha, a gente precisa encerrar a transmissão no rádio, mas vai continuar ao vivo no YouTube aqui com a Natália falando um pouquinho mais dos Estados Unidos e falando também dos ataques do Dias Toffoli à Lava Jato, com um ataque ali indireto ao Sérgio Moro. Então, muito obrigado pela audiência em Minas Gerais, vocês que acompanham o Papo Antagonista pela Rádio Educador, o nosso abraço a mineiros e mineiras. Então, até amanhã para vocês, a gente permanece ao vivo com os nossos espectadores. Muito bem, agora sim ficamos aqui livre no YouTube em relação à barreira do tempo para comentar com tranquilidade as eleições nos Estados Unidos e também os ataques do Dias Toffoli à Lava Jato. Vamos permanecer aqui no assunto dos Estados Unidos, Natália. Que mais que você tem aí para contar para a gente a respeito da véspera da eleição presidencial, essa disputa acirrada entre Donald Trump e Joe Biden? O Trump, aliás, eu tenho visto, ele parece que está fazendo mais comícios, ou pelo menos comícios mais cheios, e aí também tem a crítica democrata em relação às aglomerações nessa época de pandemia, mas está fazendo mais comícios diariamente nessa reta final do que o Joe Biden, é isso? É isso, Felipe, exatamente. Eu queria só antes comentar o que o Mário estava dizendo, que eu acho que ele tem completa razão. Democratas e republicanos nunca foram amiguinhos, isso com certeza, e a polarização atual, até muitos comentaristas aqui têm chamado a atenção de que se ajudou em alguma coisa, Mário, foi a trazer os jovens para a política, né? Porque hoje em dia as pessoas têm falado aqui muito nisso, que está na moda você ser engajado, você votar. Então, isso tem trazido aí novamente, como o voto aqui não é obrigatório, muita gente de volta para as causas políticas. E voltando ao assunto, Felipe, sim, o Donald Trump com certeza está dando aí um gás muito maior nessa reta final do que o democrata Joe Biden, apesar de que no sábado teve um comício aí com a participação do presidente Barack Obama, que repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos, um comício do Obama junto com o Joe Biden, mas o Donald Trump tem feito muito mais comícios. Hoje, inclusive, ele teve na cidade natal do Joe Biden, o que foi visto como uma alfinetada aí, ao democrata, e também foi criticado não só pelos democratas, mas também por especialistas, Felipe, que estão apontando, inclusive, tem alguns estudos mostrando que as aglomerações causadas pelos comícios do Donald Trump já seriam responsáveis por centenas de contaminações de coronavírus e teriam causado até 700 mortes. Então, é claro que a gente encontra aí estudos para falar sobre praticamente qualquer coisa, como a gente sempre fala aqui, mas com certeza aglomerações não contribuem nesse momento que a gente está vendo aqui de novo pico no hemisfério norte de coronavírus. Nessa hora vale narrativa para todo lado, né, Mário? Eu arrisco dizer, Natália, que o grande adversário do Trump não é o Biden, é o vírus. Por isso, tanta insistência em acreditar. Claro que o Trump cometeu as piores barbaridades, né, nessa pandemia. Ele oscilou muito, né? E agora entregou de vez, né? Está fazendo só bobagem.
Mas, obviamente, esses estudos são estudos, na minha opinião, com um viés muito grande. O que está acontecendo é que realmente os americanos, e o Trump estimula, obviamente, como boa parte dos europeus e os brasileiros estão cansados da pandemia, é compreensível até certo ponto, mas é condenável do ponto de vista sanitário. O Trump está investindo pesado nesse discurso, né, de cansaço em relação à pandemia. Na Flórida, muitas mães, inclusive, fazem piada de que vão votar no Trump porque não aguentam mais os filhos em casa sem ir à escola. Então está tendo de tudo aí nessa reta final de campanha em relação a essas colocações, a esses discursos, Natália. O que mais que se pode esperar de amanhã? Sim, ninguém aguenta, mas também ninguém aguenta, mas os hospitais aqui estão ficando lotados, e isso é uma preocupação séria. Não, aqui, Felipe, para finalizar, o que é importante a gente falar, que está todo mundo comentando aqui hoje, são os rumores, quase todos os veículos de comunicação estão comentando hoje que o presidente Donald Trump, amanhã, tendo os primeiros resultados das bocas de urna, e para algum desses estados pêndulos sendo favoráveis a ele, ele se apressaria a comemorar a vitória e depois venderia a narrativa de que o voto pelo correio virou o resultado, quando na verdade todos os resultados têm que ser contados para que ele possa realmente haver um resultado. Então, o que a gente tem que ficar de olho aí são nesses resultados de boca de urna e saber relativizar aí essa boca de urna e saber o quanto elas podem não ser confiáveis e esperar um pouco a apuração com paciência. Agora, Mário, você não acha... eu estou falando aqui de cabeça, eu realmente não fui pesquisar a fundo, mas pelo que eu vi das notícias a respeito desse prazo para além do dia da eleição para receber os votos, eu fiquei pensando, não seria melhor, já que há voto pelo correio, por correspondência, estabelecer um limite anterior para os votos por correspondência, para que o prazo não se esticasse tanto, porque, pelo que eu tenho visto, se aceita o voto postado no correio até o dia da eleição propriamente dita, em que os eleitores comparecem às urnas, aqueles que, obviamente, estão dispostos a fazer isso, lembrando, inclusive, que lá o voto não é obrigatório. Então, o sujeito posta no correio o voto no dia 3, e aí fica igual a Geórgia, se eu não me engano, né, Natália? Com o prazo esticado até dia 12. E aí do dia 3 ao dia 12 são 9 dias de discussão, de judicialização, de cada candidato proclamando a sua própria vitória antes de se saber o resultado final. Uma baita confusão, né, Mário? Países como o Brasil, em que o governo central... que a gente finge que é federação aqui no Brasil, né? Cada estado tem uma constituição e tal, mas tudo tudo é piada, né? Tudo não vale. O que vale mesmo é a Constituição Federal e é o governo em Brasília que manda e desmanda na maior parte das vezes, dos temas. Os Estados Unidos são uma federação. O nome do país é Estados Unidos, ou seja, cada estado, né, tem a sua Constituição, cada estado tem a sua maneira de votar. Eu já disse aqui que não é uma eleição, são 50 eleições, então não há como, aparentemente, haver uma legislação única, né, tanto que cada estado tem a sua maneira de votar. Então cada estado determina também quanto tempo, né, o voto por correio poderá ser contado. Exatamente. Até quanto, então, assim, é óbvio que quem olha de fora dos Estados Unidos, isso parece um absurdo, né? De certa maneira mas tem uma lógica, é uma federação, né? Tanto é que existe o colégio eleitoral para dar conta desse aspecto federativo, por isso que os estados têm pesos diferentes, porque depende, tem um número de delegados que é proporcional à população, para que os estados sejam bem representados nos Estados Unidos, mas eles continuam a ser estados com constituições próprias, com legislações próprias. É como o caso de pena de morte. Tem estado que tem e tem estado que não tem. Exato. Então, assim, é bizarro? Mas é o que temos, né? Os Estados Unidos vieram até agora dessa maneira. É uma legislação, inclusive, né? Um tipo de eleição que permite que o sujeito que tem maior parte dos votos não leve, né? Muitas vezes, porque no colégio eleitoral ele tem menos votos. A democracia americana sempre funcionou assim.
é cheia de... Sempre tem estados em que há fraudes, inclusive, né, que as pessoas são impedidas de votar por adversários políticos que estão no comando do espetáculo, né? Teve fraude em 2000 na eleição do George W. Bush contra o Al Gore, na Flórida. A coisa foi parar na Suprema Corte, né, que encerrou aquela recontagem infinita. Vai acontecer isso nos Estados Unidos? Vai. Agora, os Estados Unidos é uma democracia que se constituiu dessa maneira. Hoje você tem, obviamente, o espertalhão do Trump, dizendo que o que vale é voto só na urna, né? Porque quando ele vem com esse papo que a Natália falou, obviamente ridículo, né? Ele vai declarar a vitória, mas tem um monte de voto a ser contado ainda pelos Correios. Ele vai criar uma confusão em cima disso, muito provavelmente. Mas é o que existe, tanto que é um cenário já antecipado, né? Por ele próprio. Exatamente. Quer acrescentar? Diga, Natália. Exatamente, Mário. Não, e é por isso que ele passou grande parte da campanha minando a legitimidade do voto pelo correio, exatamente para chegar nesse momento e poder, ele quer tanto que ele quer que os votos sejam separados, os votos que cheguem pelo correio, até os que chegarem a tempo, sejam guardados num lugar separado, que eles não sejam mantidos no mesmo lugar que os votos que foram colocados nas urnas, exatamente para manter esse discurso de que eles não têm o mesmo valor, de que eles podem ter sido fraudados, minando a legitimidade do processo, quando a gente vê que, estatisticamente, as fraudes aqui realmente é uma minoria, as pessoas confiam no sistema eleitoral, e essas disputas, sim, tendem aí à justiça. O Partido Republicano já disponibilizou mais de 8.500 advogados em diferentes estados e condados prontos para recorrer às decisões eleitorais, aqui qualquer disputa, urnas esquecidas ou urnas que tenham qualquer tipo de contestação que possa ser feita em relação ao voto pelo correio, eles vão fazer esse tipo de contestação judicial. Então, sim, se a gente não... caso as pesquisas estejam certas e apontem para uma vitória do democrata Joe Biden e a margem for apertada, Felipe, Mário, isso complica bastante o cenário aqui nos Estados Unidos, porque se a margem for apertada, sim, abre muito espaço para incerteza e para longas semanas aqui de judicialização da decisão, de recontagem e possivelmente também de que a eleição seja decidida até mesmo, em último caso, pela Suprema Corte. Ia falar, Mário? Diga. Eu acho isso tudo, Natália e Felipe, isso tudo é a beleza da democracia, que a gente aboliu aqui no Brasil, com essa votação de urna eletrônica, né, em que 40 caras dentro de uma sala tem um resultado ali e aquilo é divulgado quase que instantaneamente. Eu sou do tempo em que havia grandes sessões, né, de apuração, os partidos todos em cima de cada apurador, para olhar o voto, para verificar. Eu acho isso... veja, eu não estou pondo em dúvida o sistema brasileiro. Eu acho que voto deveria sempre ser possível recontar, né? Eu acho que a urna eletrônica deveria ter o voto em papel. Mas por quê? Porque isso dirime dúvidas, né? E eu acho que a participação popular, não só na hora de votar, mas também na hora de apurar, isso confere ainda mais beleza à democracia, que é um espetáculo que deveria ser completamente aberto aos cidadãos, completamente verificável pelos cidadãos. Então, como uma disputa de pênalti, exato, né? Cada pênalti ali, aquela emoção. Exato, eu acho que isso até certo limite, obviamente, né? Isso mostra a pujança da democracia americana, a beleza americana. Entende? Então, eu não vejo, por mais que os discursos sejam às vezes um pouco violentos, por mais que haja conflitos físicos em algum momento, isso é absolutamente condenável, essa disputa no voto a voto, na hora da apuração, né, levar a coisa para o tapetão, eu acho, sinceramente, dentro de certos limites, obviamente, lindo, belo, isso é democracia. E vai ser emocionante, vai ser divertido, vai ter confusão e tal. Quer dizer, para a gente que acompanha, inclusive, de longe, fica bastante interessante aí o cenário para os próximos dias. E a gente vê nas redes sociais brasileiras a quantidade de discussão. Aliás, eu fiz uma enquete no meu Twitter, deu
pouco mais de 11 mil votos aqui até o momento, ela só vai acabar amanhã essa enquete, tá? Quem você acha que vai vencer? Tá 50% Donald Trump e 50% Joe Biden. Até aqui no Brasil, o pessoal está dividido em relação a quem vencerá essa eleição. Natália, para encerrar... Para encerrar, Felipe, então, eu deixo aqui a última pesquisa. Eu confio, o site 538, do Nate Silver, que faz uma compilação ponderada de todas as pesquisas a nível nacional e estadual, eles vão fechar, a partir de amanhã, a compilação das pesquisas. E eles continuam dando 10% de chance do Donald Trump ganhar e 90% de chance do Joe Biden ganhar. E hoje a principal matéria de capa do site que me chamou a atenção, que foi 10% de chance do Donald Trump ganhar, ainda é uma chance muito boa, né? Ainda é uma chance, uma probabilidade alta aí dele ganhar a eleição, para quem estava dizendo que essa eleição já está decidida, porque a maioria das pesquisas dá aí o favoritismo do Joe Biden. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Amanhã a gente volta daqui da Casa Branca com mais novidades para as eleições americanas.